Bom, existe uma relação entre o trabalho e a energia cinética, que é isso que a gente vai, então, procurar. Então, a seção 7.5 é trabalho e energia cinética. Bom, basicamente o que a gente quer aqui é encontrar uma expressão para o trabalho. Expressão matemática, certo? A fim da gente deduzir, então, uma expressão para o trabalho, a gente vai imaginar aqui um exemplo. Vamos supor que a gente tem uma conta que pode deslizar ao longo de um fio, tá certo? Sem atrito ao longo de um eixo X, horizontalmente, conforme essa figura aqui, ó. Então tá aí, ó. A gente tem uma conta e ela está se deslizando aqui em um fio, tá certo? Bom, no caso aqui, a gente está aplicando uma força constante F, que está aqui, que faz um certo ângulo φ com o fio, tá certo? E ela é usada, então, essa força para acelerar essa conta aqui nesse movimento aqui. Pela segunda lei de Newton, a força é relacionada à aceleração, tá certo? Que é descrita aqui no caso, como a aceleração é só em x, então a minha força aqui é a componente Fx, que é igual a massa vezes a aceleração x. Isso aqui é segunda lei. Muito bem. Aqui o m é a massa da esferinha, né? A nossa massa da nossa conta, tá certo? E a aceleração é a aceleração imposta pela força. À medida que ela se desloca pelo fio, a velocidade dela vai aumentando, né? Visto que se tem uma aceleração, tem uma taxa de variação da velocidade. Então ela começa a acelerar aí o objeto. Como a força é constante, a gente sabe então que a aceleração também é constante. Se esse cara é constante, a massa também é constante, então a aceleração também é constante. De forma que, se ela se deslocou de D, a velocidade nessa posição agora aqui pode ser facilmente calculado, dado que eu tenha a velocidade na posição inicial. Então, por Torricelli, a gente sabe que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AX, só a x, né, só a componente x, vezes o deslocamento. Se a gente explicitar aqui o AX, a gente tem que AX é igual a 1 sobre 2D, que multiplica V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Substituindo agora essa aceleração aqui na expressão da força, a gente tira então diretamente que f de x é igual a massa, que multiplica a aceleração, então fica massa sobre 2D, que fica v ao quadrado menos v0 ao quadrado, certo? De forma que a gente pode escrever isso aqui agora em termos da energia cinética. Olha que legal. Então fica que D vezes f de x é igual a fazer distributiva aqui, 1/2 de mv ao quadrado menos 1/2 de m v0 ao quadrado. Então, aqui a gente tem uma relação importante. É fácil de a gente se atentar que o primeiro termo do lado direito, tá certo? É a energia cinética final, tá certo? Esse termo aqui, ó, é a minha energia cinética final da conta, né, que está aqui se movimentando. Isso quando ela está na posição D. O segundo termo, né, é a minha energia cinética inicial, que é quando ela está ali no início do deslocamento. Então, o lado direito nos diz que a energia cinética foi alterada, tá certo? Você tinha uma energia cinética final e ela foi agora alterada para uma energia cinética
tinha uma energia cinética inicial que foi alterada agora para uma certa energia cinética final. E ela foi alterada pela força aqui aplicada, que é a minha força Fx, tá certo? Esse lado esquerdo aqui nos diz que essa mudança da energia cinética é dado por Fx vezes d. Isso aqui, então, infere uma variação na energia cinética. Dessa maneira, então, o trabalho realizado pela força, tá certo? Sobre a conta, ou seja, a transferência de energia em consequência da força, porque aqui é a transferência de energia, é o trabalho que é dado por F de x vezes d. Certo? Em outras palavras, né, se a gente conhece a força e o deslocamento, a gente pode usar essa equação para calcular o trabalho realizado sobre a conta. Isso aqui é o meu trabalho. Vale enfatizar aqui alguns cuidados, tá certo? Algumas notas importantes. Tá aqui, ó, a minha nota número 1 aqui, ó. Então, para calcular o trabalho que uma força realiza sobre um objeto, quando este sofre um deslocamento, usamos apenas a componente da força em relação ao deslocamento do objeto. Ou seja, de toda a força aplicada aqui, quem foi a responsável pela transferência de energia, né, pelo trabalho, é a componente que está na direção do deslocamento, tá certo? A outra componente aqui não realizou o trabalho. A componente da força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Isso é muito importante, tá certo? Então, se você aplicar uma força, a componente da força que é paralela ao deslocamento é a que realiza trabalho. As perpendiculares não realizam trabalho nenhum. Ok? Muito bem. Se a gente observar essa figura aqui, ó, é fácil de ver que o Fx nada mais é do que F cosseno de φ, tá certo? Isso aqui é o meu Fx, tá certo? De forma, então, que a gente pode escrever o trabalho como sendo módulo de F d cosseno de φ, tá certo? Então, esse aqui é o trabalho executado por uma força. Onde esse ângulo φ é o ângulo entre a força e o sentido do deslocamento, tá certo? Agora, se a gente se atentar às nossas aulas anteriores, é fácil notar que esse lado direito aqui, ó, é equivalente ao produto escalar de F com D, tá certo? Ó, tá aqui o meu D, que é um vetor de deslocamento, tá aqui o meu F, o produto escalar de FD é módulo de F, módulo de D, vezes o cosseno do ângulo, de forma, então, que o trabalho, de forma mais geral, é dado por F escalar D. Sendo esse o trabalho executado por uma força. Vale enfatizar aqui que a gente está considerando uma força constante, tá certo? Ou seja, o módulo e a direção de F, ela não variam aí durante o deslocamento do objeto. Além disso, o objeto ele deve ser rígido, tá certo? De forma que todas as suas partes se movem de forma idêntica. A gente não está considerando um objeto aí que está se contraindo ou se expandindo, tá certo? Então isso aí é um objeto constante. Vale notar também que o trabalho realizado por uma força ele pode ser tanto positivo quanto negativo, tá certo? Isso vai depender do ângulo φ. Se o φ for menor
do que 90 graus, ou seja, o ângulo entre a força e o deslocamento, o trabalho é positivo. Caso contrário, se o φ for maior do que 90 graus, o trabalho é um trabalho negativo, certo? E só para enfatizar isso tudo, segue a nossa última nota aqui. Então, a nossa nota 2. Então, diz: uma força realiza trabalho positivo se possui uma componente vetorial no mesmo sentido do deslocamento. Nesse caso, o meu φ é menor do que zero. Força está para cá, deslocamento para cá, o ângulo é menor que 90 graus. E realiza um trabalho negativo quando possui uma componente vetorial no sentido oposto. Se o deslocamento para cá e a força é para cá, o meu φ, então, é maior do que 90 graus. E isso aqui implica, nesse caso aqui, um trabalho negativo. Esse aqui, um trabalho positivo. Obviamente que a força realiza um trabalho nulo quando não possui uma componente vetorial na direção do deslocamento. Então, se a componente da força e do deslocamento forem perpendiculares, o trabalho realizado é igual a zero.